Recentemente, uma escola municipal no Rio Grande do Sul gerou polêmica nas redes sociais e o motivo dessa polêmica eu quero discutir com vocês aqui nesse vídeo, então fica comigo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco. Eu sou o Elton Carvalho e é muito bom ter vocês por aqui. Então pessoal, como eu bem falei aqui no início, eu quero tratar com vocês aqui um assunto que gerou uma certa polêmica nas redes sociais no início desse mês de setembro. E o que aconteceu foi o seguinte, uma escola municipal reuniu os alunos e a diretora da escola passou ali umas informações e principalmente dando mais ênfase até mesmo nessas informações para as meninas que estudavam naquele colégio. Após as informações passadas, a escola gerou um bilhetinho e entregou na mão de cada menina para entregar aos seus pais. Nesse momento você deve estar se perguntando, o que deve ter acontecido? Então, gente, quando eu comecei a ler essa matéria, eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu para alguns pais ficarem tão chateados com esse bilhete? E no bilhete estava dizendo o seguinte, orientando os pais a observarem melhor as roupas que as meninas estavam indo para a escola e pedindo para evitar mini short, mini saia, top, esses tipos de coisa que acabam de alguma forma expondo demais o corpo das meninas. E teve mãe, você acredita que teve mãe ali que ficou chateada com a postura da escola de ter mandado o informativo lá, a orientação para os pais observarem essa conduta de muitas meninas que estavam tendo. Agora sim, primeiro ponto a destacar, se as meninas já estavam indo para a escola com essa roupa, obviamente já tinha ali a aprovação dos pais, porque ela não saía, ela não se trocava na rua, se trocava em casa e ia para a escola. Então, assim, começa a ser um absurdo. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui em relação a essa matéria é que muitos pais, infelizmente, estão confundindo o papel da escola. O papel da escola é instruir o ser humano, no caso, a criança, o adolescente, o jovem, para o mercado de trabalho, é formar pessoas ali com os conhecimentos básicos para que ela possa buscar ali aperfeiçoamento dentro da sua área de profissão, de atuação. Esse é o objetivo fim da escola. Educação é com os pais. Ética, moral é com os pais. Então muitos dos pais querem evitar esse trabalho e acabam jogando na conta da escola. E quando a escola começa a fazer o papel que deveria ser deles, eles ainda acham ruins. Cara, isso é um absurdo, Então assim, eu vi muitas críticas nos comentários dessa matéria, alguns criticando a escola, mas graças a Deus uma boa parte estava ali parabenizando a diretora da escola por ter feito o que fez, tá? E só para a gente não ficar só nas minhas palavras, aqui tá uma orientação válida que a diretora mandou, Tava dizendo o seguinte, orientamos as meninas que não usem shorts curtos ou tops na escola e que o melhor ambiente para esse tipo de roupa é o calçadão ou a praia, E isso aí foi a diretora Márcia Rejane Bassani, lá a diretora do colégio. Provavelmente estava acontecendo já algumas situações que estavam se tornando um pouco mais complexa e a diretora resolveu agir orientando ali de fato as meninas e acabou gerando essa repercussão negativa, infelizmente, por parte de alguns. E assim, eu tenho 31 anos, mas eu me recordo da minha época de escola, aonde, cara, chegar em casa com um recadinho, com um bilhete da professora porque você aprontou alguma coisa ou porque tu fez algo que de alguma forma ali prejudicasse o andamento da aula, ou até mesmo nesses casos de vestimenta, de deixar de usar o uniforme, alguma coisa nesse sentido, se você recebesse esse bilhetinho vinha para os seus pais, no caso vinha para os meus pais, e obviamente no mínimo eu ia levar um puxão de orelha por algo que eu tivesse feito desse sentido. E hoje, ao invés dos pais agradecerem a professores e diretores que ainda insistem de alguma forma melhorar a conduta dos seus próprios filhos, que deveria ser o papel deles, ainda fica chateado, vai para a rede social para poder querer de alguma forma expor a escola. Eu concordo que não é pela vestimenta que uma pessoa está utilizando que ela deve ser assediada, só que também eu concordo o seguinte, que cada um deve se dar o respeito. E o respeito você ensina desde criança, desde adolescente. Então, assim, você vê que os pais, a mentalidade de muitos pais está tão contaminada que não consegue ver o erro, que quer de alguma forma tentar encobrir o erro e não ver a consequência que isso pode gerar para os seus filhos no futuro. Então, assim, é um absurdo. Eu queria só destacar também aqui mais um vídeo, esse vídeo também já é antigo, mas quando esse tipo de vídeo acontece, eu não vejo pais se manifestando. Eu vejo muitas críticas de pessoas, sim, mas não vejo pais se manifestando. Eu quero aqui desde já parabenizar
parabenizar as pessoas que ainda têm o desejo de se tornar professores. Eu acho que é uma das profissões que deveria ser a melhor remunerada, porque você está ali formando outros profissionais, você está iniciando a capacitação profissional de várias pessoas que futuramente serão médicos, delegados, advogados. Então é uma das profissões que deveria ser muito bem valorizada, mas infelizmente, além de não ser valorizada financeiramente falando, ainda estão tirando cada dia mais a autonomia dos professores dentro de uma sala de aula, o que já é um absurdo. Então vocês vão ver esse vídeo comigo aqui e reparem se isso aqui não é revoltante. Pegou na cara da gêmea! Sai da frente, caralho, sai da frente! Dá um salve, Nick, dá um salve. Então, como vocês puderam ver aí, alunos quebrando cadeiras, jogando tudo, uma bagunça, a professora não conseguia controlar os alunos dentro da sala de aula, os alunos desafiando o professor. Eu fico imaginando isso na minha época, e olha que eu sou novo, e eu ouço histórias de pessoas que são um pouco mais velhas do que eu, que fala do respeito que os professores tinham antigamente. Esse respeito foi jogado no ralo, e eu quero destacar aqui um dos motivos que também pode ter levado a essa questão, né? Em 2012, né, no governo da presidente Dilma Rousseff, foi sancionado a Lei 12.612, que estabelecia ali como patrono da educação do Brasil Paulo Freire, né? E assim, eu não vou fazer aqui uma resenha de quem foi Paulo Freire, porque se vocês forem pesquisar quem foi esse cara, você vai ver que ele não é digno desse posto que ele recebeu, tá? Mas eu queria destacar uma das obras desse Paulo Freire, que foi um livro chamado A Pedagogia do Oprimido. E nesse livro ele destaca que existe na sociedade brasileira aqueles que são os opressores e aqueles que são os oprimidos. E ele levava isso para tudo na vida, né? Ele sempre dizia que em todos os lugares sempre tinha ali os oprimidos e os opressores, e que na escola era a mesma coisa. E ele começou a colocar, né, que existia uma dificuldade de aprendizado por parte dos alunos, porque eles se sentiam oprimidos com a forma como os professores lidavam, né? Ele colocava que pelo professor ter mais saber, obviamente, né, por isso ele é professor, ele acabava oprimindo os alunos que não conseguiam aprender por conta daquela opressão que acontecia na sala de aula. Ou seja, quando ele começou a colocar o professor como opressor e o aluno como oprimido, ele criou ali agora uma barreira entre esses dois. E muitos dos professores, infelizmente, hoje doutrinados por essas metodologias de Paulo Freire, acredita que não foi isso, que ele trouxe um concílio, que ele conseguiu entender os alunos. Mentira! Tanto é mentira que a nossa educação no Brasil, ela sempre, desde dessas épocas do governo do PT até o presente momento, a gente ainda se estabelece num ranking muito ruim. A gente consegue comprovar isso, né, pelos rankings de pesquisa aí, né, em relação à educação, tanto no PISA, né, o Brasil sempre ficou numa das piores posições e sempre tentando levar essa metodologia de Paulo Freire adiante. Então, assim, é óbvio que essa metodologia não dá certo, e isso acabou destruindo não só a questão educacional, mas como a questão cultural, ética e moral também dos alunos. Você vê que os alunos que chegam a fazer isso que vocês viram nesse vídeo aí, né, de ofender, de encarar professores, justamente foi um incentivo que foi dado a eles de que eles deveriam se posicionar e deveriam também mostrar que eles não deveriam se sentir oprimidos, em si deveriam também se posicionar em relação a isso, quando na verdade deveria entender que existe sim uma hierarquia na escola e o professor está ali naquela posição porque ele é o que tem
o conhecimento a ser repassado e não o contrário, né? Então os alunos estão ali justamente para poder aprender. E os pais, muitas das vezes, né, infelizmente, ao invés de auxiliarem nessas questões de manter a educação dentro de casa, a questão de ética e moral dentro de casa, para quando os alunos fossem para a escola serem cidadãos já bem educados, para poder estar ali somente para poder aprender e facilitar o trabalho dos professores, não. Enviam umas crianças, igual essa, nem vai falar que é criança, né? Aquilo ali já são adolescentes, eles já sabem muito bem o que estão fazendo e infelizmente sabe o que acontece com essas crianças? Nada, não dá em nada, porque essa é a metodologia, né? A gente conhece também uma metodologia muito comum aí também, que é da aprovação automática, né? Alunos que muitas das vezes mal sabem fazer aí contas de multiplicação e tem que ser aprovado porque existe isso dentro de uma metodologia de ensino criada também por esse Paulo Freire aí. Então vocês começam a ver que realmente, se o Brasil não mudar essa cabeça em relação à parte da educação, não é só investir dinheiro, né? O pessoal fala, mas porque teve corte da verba da educação, que não sei o que lá. Quanto dinheiro foi investido na época do PT? Investido, né? Vamos colocar assim, porque a gente sabe que houve muita corrupção na parte da educação no governo do PT, mas ainda assim, não é o quanto de dinheiro você aplica, é como você aplica esse dinheiro e como que você estabelece as suas metodologias. Não adianta você empatar dinheiro pra caramba nessa metodologia que não dá certo. Essa metodologia de Paulo Freire, ela é um lixo, deveria ser descartado isso e nunca mais ser utilizado, visto o resultado que ela tem causado no Brasil desde esse tempo todo que esse Paulo Freire é patrono da educação e a nossa metodologia é inspirada nos ensinos dele. Então, assim, que fica para nossa reflexão, você que é pai, você que é mãe, criem cidadãos bons, né, para a sociedade, criem filhos que sejam pessoas ali de caráter, que tenham ética, que tenham moral, porque acho que uma das coisas mais tristes que deve existir para um pai é receber, no caso, né? Imagina só, eu fico vendo se fosse um filho meu envolvido num vídeo daquele. Que decepção que seria para mim como pai. Mas infelizmente eu vejo que muitas pessoas não levam mais isso em conta. É da fase, é da idade, é da criança. Não é. A criança tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ela faz. Inclusive tinha uma colunista norte-americana chamada Abigail Van Buren. Ela falava uma coisa muito interessante a respeito de criação de filhos. Ela dizia o seguinte: se você quer que os seus filhos tenham os pés no chão, coloque-lhe responsabilidade sobre os ombros. E hoje eu vejo que muitas das vezes os pais querem, de todas as formas, tirar a responsabilidade dos ombros dos filhos. Não querem colocar nenhum tipo de peso de responsabilidade sobre eles. E cria-se aí adolescente que não tem compromisso com nada, adolescente sem um pingo de educação, sem um pingo de ética, sem um pingo de moral, que com certeza se tornarão péssimos cidadãos para a sociedade no todo. Então, seja um pai sensato, seja um pai ali sábio, crie seus filhos ali com responsabilidade e não delegue esse papel que é seu, pai e mãe, nas mãos de professores, porque essa não é a função deles. E, obviamente, se vocês ouvirem uma repreensão, como esse caso dessa escola aí, que mandou um bilhetinho orientando os pais, compreenda que é para o bem dos seus filhos e não ao contrário. Pessoal, digam para mim aí o que vocês acharam dessa matéria, o que vocês acharam desse assunto. Comente aqui para mim, coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você acredita que realmente os pais têm delegado muito das responsabilidades que são deles para terceiros? E talvez esse seja o motivo de termos adolescentes aí tão complicados hoje em dia? E essa metodologia de Paulo Freire, você concorda com ela? Existe realmente aí nas escolas os oprimidos e os opressores? Você acha que esse tipo de pensamento consegue colocar a educação numa posição de destaque? Deixa pra mim aí nos comentários, vou gostar muito de ler o seu pensamento, pra gente poder trocar experiências referentes a esse assunto. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, até os próximos vídeos e que Deus abençoe cada dia mais a nossa nação.